caindo, né? Não era porque era ilegal, não tinha nenhuma ilegalidade. Não, absolutamente. Ilegalidade flagrante, como se falava aí, inconstitucionalidade flagrante. Havia algumas medidas antipáticas, como restringir a 50 mil o valor de recurso ao Conselho de Contribuintes. Que era um absurdo. Exato. Mas aquilo ali era o famoso boi de piranha, né? Jogou, sabia que ia cair, né? Mas caiu foi tudo. Caiu o boi e caiu a piranha, né? E foi um tiro desastrado aí do Poder Público Federal, que não entendeu que aquela mudança ela tem que ser uma mudança cultural, não vem por meio de uma MP. Agora, Maia, me fala uma coisa, no quadro 16 aqui tem uma comparação interessante, um cálculo, grosso modo, sem muita precisão, sobre a carga tributária. Se eu fosse pagar como pessoa física, se ganhar 50 mil reais, pagaria aqui nesse exemplo, fazendo um cálculo, grosso modo, de 27,5%, R$ 13.750. Se eu me torno uma pessoa jurídica, construo uma pessoa jurídica com minha esposa, com os meus amigos, eu vou pagar de RPJ, calculando ali o presumido de 32% sobre esse valor, 16 mil, que se torna a base de cálculo, 15% de alíquota, R$ 2.400, de contribuição social sobre o lucro, com o mesmo patamar de base de cálculo presumida 32%, 16 mil também, aplica 9%, R$ 1.440, mais COFINS 3% no regime cumulativo, R$ 1.500, mais PIS também 325 no regime cumulativo, pago no total R$ 5.665. Ou seja, vale mais a pena constituir uma pessoa jurídica e ter as complexidades que é pagar um contador e manter uma pessoa jurídica do que pagar do que receber na pessoa física. Isso faz com que, de alguma forma, isso foi uma política de simplificação do Everardo Maciel, para trazer as pessoas para a formalidade, mas há alguma coisa estranha também nessa diferença de tratamento entre a pessoa jurídica e a pessoa física, e que, de certa forma, parece até que é uma certa extrafiscalidade para justificar que eu me torne pessoa jurídica para pagar menos tributos, e aí vem o caso daquele famoso técnico de futebol, daquele grande time de futebol, e que constituiu uma pessoa jurídica para pagar menos tributos, né? Isso foi objeto de muita discussão no Conselho de Contribuintes, outros artistas. Tivemos o Ratinho. Por quê? Por que essa distinção entre tratamento de pessoa física e jurídica? É uma distorção, não é? Você deu a resposta. É uma distorção proposital, né? Quando se criou esse mecanismo da CPJ, a ideia era a formalização da economia mesmo, né? Foi um mecanismo de formalização, foi uma extrafiscalidade, induzindo os contribuintes a um comportamento específico, que era constituir as pessoas jurídicas, e sobre elas o poder público teria maior acesso na sua fiscalização. Agora, se percebermos aí o valor, 13.750 na pessoa física, contra 5.665 na pessoa jurídica, há uma discrepância em relação à mesma atividade. Há uma discrepância que, no senso comum, ela é repudiada. Agora, você pode repudiar para os dois lados. Ou a pessoa jurídica, física, está muito desequilibrada, ou a pessoa jurídica está muito desequilibrada. Há um descompasso. Esse dado aqui, isso aqui não passa. Isso aí é muito forte, aí de mais de 100% de diferença, e a atividade sendo a mesma. Isso é um desequilíbrio fruto essa é a prova de que o princípio da legalidade resolve pouca coisa, né? Uma ideia interessante me ocorreu agora. Isso tem relação de novo com o tema das provas. Sim. Porque tributar a pessoa física é fácil. Tributa na folha do salário, ali no recebimento, normalmente na folha do salário. E agora, tributar a pessoa jurídica já é mais complicado, porque eu tenho que controlar as entradas, saídas, controlar a renda dela, controlar o lucro real é muito mais complicado. Então, em função da complexidade, da possibilidade que eu tenho de evasão e de manipulação das provas, justamente na pessoa jurídica, eu acabo criando mecanismos para colaborar com a formação de facilidades na tributação das pessoas jurídicas e, de alguma forma, continuo mantendo rigor com as pessoas físicas, que não tem para onde fugir, não é? Eu não sei exatamente o impacto dessas duas opções, mas quem vai pagar no dia a dia não vai fazer essa reflexão que estamos fazendo aqui. Ele olha simplesmente aqui 13.750 contra 5.665. Ele olha só esse dado. Esse dado já é estarrecedor, né? Agora,
e induz realmente o contribuinte a essa segunda opção. Agora, é verdade que o que houve, e aí houve um abuso de muitos contribuintes nessa formação dessas PJ, muitas vezes desviando a finalidade, muitas vezes apenas para faturar. Você não pode criar uma pessoa jurídica que, na verdade, não realize efetivamente o fato jurídico tributário. Eu sei que era o profissional que realizava, mas era a criação para apenas faturamento, só para faturamento. E aí você teve um abuso também por parte dos contribuintes que jogavam até o que não era realmente realizado por ele nessas pessoas. Mas é um problema de prova. Aí o poder público tem que reagir. Mas fica muito caro exercer o poder de polícia sobre essas pessoas. É muito caro a relação custo-benefício. Claro, e muito complexa. Né? Complexo demais. Melhor presumir que, na verdade, não é nem mais um imposto sobre a renda, mas um imposto sobre o faturamento, na verdade. Né? É verdade. Agora, no IRPF aqui, o que está realmente equivocado é essa alíquota, é a falta de progressividade da alíquota. Né? Isso aí deveria ter um mecanismo. É muito fácil fazer um mecanismo de progressividade. É muito mais fácil do que a não cumulatividade. É infinitamente mais fácil. Né? E, no entanto, nós temos hoje 3 faixas de alíquota para a pessoa física, o que é muito pouco. Nós tínhamos 5, né, antes da Constituição de 88. Hoje temos 3. Na reforma tributária agora eles pedem mais para 6, mas mesmo assim fica em nível de legislação infraconstitucional, de modo que a gente não sabe se serão 3, 5, 10, 15.